A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, que tudo dê certo, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as manhãs trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração. E também todas as noites, a partir das 19 horas, com a meditação da noite e a oração da fé. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal, muito bem-vinda. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar os vídeos e também, de deixar o seu like, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. E eu quero pedir a você que já se encontra aqui conosco desde o início, desde a nossa meditação nos Salmos, que você me ajude a chegar aos 500 inscritos, meus irmãos, né? Porque quando o canal cresce, o YouTube vai compartilhando, né? Mostrando para outras pessoas. Então, eu preciso, no caso, desse crescimento para que outras vidas também, meus irmãos, sejam alcançadas, pelo poder da palavra do Senhor. Aleluias, E também para que o canal cresça e tudo venha, melhorar para todos nós. Amém? Em nome de Jesus. E a gente fica feliz, de saber que está podendo contribuir, para a edificação de outras pessoas, Isso é que importa, em primeiro lugar, o reino de Deus, E aí a gente tem a certeza, aleluias, que todas as outras coisas o Senhor vai nos acrescentando. Muito obrigada por tudo e nessa hora então eu convido você para nós estarmos meditando em alguns versículos aqui na palavra do Senhor. Nós estaremos dando continuidade à meditação no livro de Provérbios. Ontem a gente leu até o versículo 20 do capítulo 14. E hoje então nós estaremos lendo do 21 até o 35. Eu vou ler esses versículos, mas nós meditaremos em apenas alguns, tá bom? Eu vou ler na Bíblia na linguagem de hoje. Então vamos lá. Provérbios 14, 21. Desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos pobres é feliz. Quem trabalha para o bem ganha a confiança e o respeito dos outros, mas quem trabalha para o mal está cometendo um erro. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são as suas próprias tolices. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentiras é traidora. No temor do Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para sua família. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Quem persegue os pobres insulta a Deus que os fez, mas quem é bom para eles honra a Deus. A maldade leva os maus à desgraça, mas a honestidade protege os bons. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que não agem bem. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando na sua santa palavra. Peço-te perdão pelos meus pecados, minhas falhas, e que nessa hora, Pai, não seja eu a falar, mas o teu Santo Espírito,
Que o Senhor conduza tudo que for falado aqui, meu Deus, nesse momento. Abençoa a todos os ouvintes, a todos os inscritos desse canal. Que o Senhor derrame sobre suas vidas bênçãos abundantes. Em nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero pedir desculpas porque eu ainda me encontro muito gripada, tá? Mas eu tenho fé em Deus que eu vou melhorar logo e a minha voz vai melhorar, né? Mas eu espero que estar dando, né, para os irmãos entenderem aí. Se de vez em quando eu der um cortezinho é porque foi para tossir, tá bom, irmãos? Irmãos, então nós temos aqui esses versículos aqui do capítulo 14, né, que vem trazendo bastante ensinamento para nós. E eu destaquei alguns, né, para a nossa meditação. Versículo 21, por exemplo, diz assim: desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos pobres é feliz, né? Então, aquele que despreza os outros, né? Muitas pessoas, infelizmente, né, tem eu nem vou dizer esse hábito, né, mas pode ser até que seja um hábito de desprezar os outros, de dar atenção somente àqueles, né, que têm riquezas ou àqueles que podem, de alguma forma, ajudar né, no crescimento da vida deles e despreza aqueles que são pobres, aqueles que não têm nada para lhe oferecer. Mas isso, conforme a gente viu aqui, isso é pecado. Então, se porventura você que está ouvindo esse devocional nessa manhã tem esse costume, né, de desprezar uns e privilegiar outros, né, que você pare com isso, né, que enquanto é tempo, Deus está falando, né, com você nessa hora, né, porque aquele que despreza que desprezar os outros é pecado, vai estar cometendo um pecado. Então, irmãos, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Às vezes a gente percebe que até nas igrejas, até no meio cristão, né, uns são privilegiados, né, e outros não. Mas isso é pecado, né? Mais uma vez eu repito aqui pela palavra de Deus, se na sua igreja, né, acontece essa situação, que você que está aí ouvindo a palavra de Deus, você possa advertir ao líder, né, que está cometendo isso, ou a pessoa que está fazendo essa acepção, porque nós não devemos fazer isso de forma alguma. E aquele que faz bem aos pobres é feliz, né? Aleluia, é um bem-aventurado. Então, meus irmãos, aquilo que está nas nossas mãos, né, para fazer pelo outro, que a gente faça, né, e que a gente cuide de cada pessoa igualmente, né, que não haja uma diferenciação. Amém? Aí eu destaquei também o 23. Fala assim, olha, quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade, né, irmãos? Então, olha, e o trabalho, irmãos, às vezes a pessoa se encontra desempregado, né? Não tá ali com a sua carteira assinada, mas eu creio que cada pessoa tem um talento, né, dado por Deus, irmãos, né, que sabe fazer alguma coisa que pode gerar ali um recurso para ela, né? Então, se você que está aí do outro lado, né, que nesse momento se encontra de repente desempregado, pare e pensa, o que eu sei fazer, né? De repente você, né, sabe, não sei, eu vou dar um exemplo, limpar um jardim, né? Você sabe limpar uma casa. Então, meus irmãos, sempre vai acontecer, né, de você conseguir um trabalho. Então, aqueles que ficam achando, né, que, não, eu tô desempregado, aí eu vou ficar pedindo um e outro. Não, meus irmãos, a não ser que seja numa situação que verdadeiramente você não consiga, né, você esteja doente, né, ou você realmente não conseguir nada para trabalhar. Mas, em primeiro lugar, lute, né, lute para que você consiga do seu trabalho, né, ali ter condições de estar sustentando a sua família, sustentando a sua vida, né? Alguma coisa a gente sabe fazer, né? E Deus nos ajuda para a gente fazer. Então, e agora, a pessoa que só fica ali, né, perdendo tempo, hoje em dia não é mais nem conversando no portão, hoje em dia é conversando na internet, né?
nas redes sociais. Então, quem fica ali perdendo tempo só passando de um vídeo para o outro, né, irmãos, realmente vai passar necessidade. Então, a gente tem que colocar a mão no arado, né, e ir em busca, né, do nosso sustento. Em nome de Jesus, né, irmãos? Conforme a gente falou, né, depende da situação. Às vezes a pessoa é incapacitada, né, não tem condições nenhuma de trabalhar. Mas a gente sabe que existem pessoas também que têm condições, mas que se deixa levar ali pela preguiça, pela comodidade, né, e não corre em busca, né, do seu sustento. Aí, olha, nós vemos também, destaquei o versículo 26 que fala: no temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. Né? No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família, né? Porque aquele que teme a Deus, aleluias, ele é abençoado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, você que quer sabedoria, a primeira coisa que você tem que fazer é temer a Deus e depois pedir ao Senhor, que a todos dá liberalmente. Amém? Versículo 27. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte, né? Concluindo aí a questão do temor ao Senhor, né? Então a gente vê que ela verdadeiramente é uma fonte de vida, né? O temor a Deus. Versículo 29. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo, né? Então, olha, mais uma vez a Bíblia nos ensinando, né? Para a gente ser calmo, para a gente ter as características de Jesus, que é o príncipe da paz, né? A questão de nós ficarmos cada vez mais, né, com a nossa boca fechada, ouvirmos mais do que falar, né? Então, a pessoa que se mantém calma é sábia. Ela não é boba. Tem pessoas que acham, fulano é bobo, ficou quieto. Não, irmãos, essa pessoa é sábia, né? Bobo é aquele que acha que o outro deveria brigar, né? Então, olha, a pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Essa é a desajuizada. E versículo 30, a paz de espírito dá saúde ao corpo, olha só, mas a inveja destrói como o câncer, né? Então a pessoa que tem paz de espírito, ela vai estar alcançando mais saúde para o seu corpo, mas aquela pessoa que fica ali, olha, querendo coisas dos outros, né? Invejando o outro, ela é destruída, né? A sua vida se torna ali uma coisa corrosiva, né? Então, olha, vamos buscar a paz de espírito sempre, né? Estar sempre calmo, sempre ali, irmãos, envolvidos na palavra de Deus, aleluias, cobertos, né, pela palavra do Senhor. E para finalizar, porque minha voz tá falhando bem, tá, irmãos? Nós vamos no versículo 31. Quem persegue os pobres insulta a Deus. Olha como que Deus ama os pobres, né? Aquele que não tem, aleluias, né, condições, né, financeiras grandes. O Senhor, ele, assim, parece que ele tem um carinho especial, né, por essas pessoas. Olha, quem persegue os pobres insulta a Deus que os fez. Mas quem é bom para eles honra a Deus. Então, meus irmãos, que eu e você, que nós possamos estar ajudando, né, os pobres. Quando diz pobres, né, irmãos, é no sentido de ser pessoas carentes ali, né, de uma ajuda financeira, de uma ajuda com um alimento, né, aqueles que verdadeiramente, né, estão necessitados. Então, que nós possamos estender a mão, né, para essas pessoas, né, e com certeza nós seremos muito abençoados pelo Senhor, conforme a gente viu aqui. Amém? Então hoje nós vamos ficar com essa meditação. Peço a Deus, né, que tenha falado ao seu coração, né, essas palavras que a gente falou aqui. Glórias a Deus, né, e que hoje à noite a gente continua com a meditação da noite. Amém? E para finalizar, como de costume, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário.
O título é... Olha, eu não encontrei nenhum texto relacionado a esse capítulo, tá? Então eu vou ler um outro que fala o seguinte sobre Hebreus 13, do versículo 1 ao 8. O título é Fica ao meu lado. Um dos destaques anuais do futebol inglês é a partida final da Copa da Inglaterra. Há mais de 100 anos, esse dia tem sido marcado por entusiasmo, festividade e competição. Mas o que me fascina é a maneira como o jogo começa, cantando-se o tradicional hino Fica ao meu lado, da harpa cristã. No início, isso me parecia estranho. O que esse hino tem a ver com futebol? Ao pensar sobre isso, porém, percebi que para o seguidor de Cristo, ele tem tudo a ver com esportes, compras, trabalho, ir à escola ou qualquer outra coisa que façamos, uma vez que não existe parte alguma de nossas vidas que não deve ser tocada pela presença de Deus. O desejo de que Ele permaneça conosco é, na verdade, a coisa mais razoável que poderíamos desejar. Certamente, a presença de nosso Pai Celestial não é algo que necessitamos pleitear. Ela é prometida a nós. Em Hebreus 13, 5, lemos, porque Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A presença de Deus não é somente a chave para o nosso contentamento, mas também a promessa que pode nos conceder sabedoria, paz, conforto e força. Não importa onde estivermos ou o que estivermos fazendo. Nosso maior privilégio é desfrutar da presença de Cristo. Amém? Que Deus abençoe você e sua família, que Deus abençoe a minha e minha família e até hoje à noite, se Deus assim permitir.